irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a pegar sua Bíblia. Certamente você já está encaminhando. Abrir no livro de Provérbios, capítulo 28. Nós vamos ler apenas o verso 9. Seja bem-vindo, viu? Sentimos sua falta, você não vem, viu? Isso é importante isso hoje. Provérbios 28. Apenas o verso 9. Todos encontraram? Diz assim. Vamos pedir a gentileza, feche um pouco as portas, para diminuir um pouco o barulho. Deixa aí só uma ou duas abertas, para se de repente alguém chegar no final do culto, mas pode chegar, né? Só para diminuir um pouco o barulho. Versículo 9 de Provérbios 28 diz assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações são detestáveis. Vou repetir. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Antes de nós orarmos, deixe só prestar um esclarecimento. A lei a qual o livro de Provérbios, o autor está se referindo, certamente não é a lei civil, não é a lei sanitária, mas é a lei moral. Os mandamentos do Senhor, os decretos do Senhor, as ordenanças do Senhor. Então ele está dizendo que aquele que se recusa a ouvir os mandamentos, os decretos, os preceitos do Senhor, até quando ele orar, será detestável. Vamos orar primeiro? Pai de amor, esta é a sua palavra. A tua palavra, ela é perfeita. Ela chega num lugar dentro do homem onde ela consegue separar a alma do espírito. Ela tem a capacidade, Senhor, de atingir este lugar. E neste lugar fazer a separação daquilo que provém por iniciativa da alma e aquilo que provém por iniciativa do espírito. Senhor, que esta palavra agora, que é a tua palavra, venha penetrar neste lugar e separar, a ponto, Senhor, de nós termos um entendimento daquilo que verdadeiramente o Senhor deseja falar conosco. Eu oro pelos meus irmãos que aqui estão e em casa também, para que eles venham receber esta palavra e incorporá-la à sua vida. E oro também por aqueles que aqui estão. Ajuda-nos, Senhor, para que quando chegarmos ao término desse culto, nós possamos dizer a nós mesmos: o Senhor falou comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu dizia hoje pela manhã, se fôssemos perguntar o que é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda do pássaro? E você certamente diria para mim, as duas. Porque se um pássaro tiver com uma asa ferida, machucada, certamente ele não conseguirá alçar voo. Ele terá dificuldades e talvez nem conseguirá alçar voo. Se nós fôssemos comparar a oração com a asa esquerda e a palavra com a asa direita, e perguntar para você o que é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda, certamente você também emitiria para mim a mesma resposta. Ambas as asas são necessárias para que nós possamos alçar voo. Só que quando nós chegamos no texto que nós lemos aqui, ele leva a gente para um lugar para que a gente pense a respeito da importância da palavra. Não que a oração não seja importante. Aliás, a oração, a leitura da palavra de Deus, a prática do jejum é algo que deve fazer parte da vida de todo cristão.
num relacionamento que ele tem com Deus. A palavra para que ele possa cada vez mais entender o que Deus quer para a vida dele, para a vida da humanidade. A oração para que ele estabeleça um relacionamento de intimidade com Deus. O jejum para que ele venha mortificar a sua carne. Só que nesse versículo de Provérbios 28:9, ele parece-me que coloca em realce, em relevo, em destaque, a importância da palavra de Deus, o peso que a palavra de Deus precisa ter. E quando ele coloca em relevo a palavra de Deus, não que ele coloque em segundo plano a oração, mas ele está dizendo que se você se recusa a ouvir os preceitos, os mandamentos, os decretos do Senhor, de certa forma não vai adiantar você orar. Porque ele diz que até as suas orações serão detestáveis, não serão aceitas. Aí talvez nós perguntemos a nós mesmos, mas por quê? Porque certamente se você não aprende a palavra, você também não aprende a orar a palavra. E você pode fazer a sua oração, mas a sua oração pode estar em desarmonia ou desconformidade com a palavra. E por conta disso, ele diz, olha, aquele que se recusa a ouvir, a acatar, a colocar em prática na sua vida a palavra de Deus, não der a ela o peso que verdadeiramente ela merece ter, até quando você for orar, as suas orações não terão nenhum efeito no mundo espiritual. Por quê? Porque não adianta você ter uma vida de oração se você não tem uma vida de conhecimento da palavra. Porque a sua oração deve ser construída baseada nas orientações da palavra. Porque nós não temos licença para fazermos a oração que nós queremos fazer. Tanto é que o Evangelho de João diz assim, quando orardes segundo a vontade do Pai. Quer dizer, nem toda oração que é feita é uma oração feita segundo a vontade de Deus. Por conta disso, é uma oração desconsiderável. Por isso nós precisamos entender a palavra de Deus, para que quando nós dobrarmos os nossos joelhos, nós venhamos orar segundo a orientação que a palavra de Deus nos dá. Para que nós não venhamos pedir, olha, a própria palavra nos diz, pedis, mas pedis mal, porque vocês estão pedindo para os seus próprios deleites. Ou seja, se você está fazendo uma oração, mas nessa oração você está pedindo mal, ele está dizendo, não adianta, e não há autoridade. E por conta disso, nem sempre ela está sendo usada para determinar os parâmetros referenciais para a nossa vida, porque embora ela seja considerada uma autoridade, mas ela não é considerada a autoridade. Por conta disso, muitos estão descartando o que a Bíblia está deixando explícito naquilo que tem que ser feito. Nós estamos vivendo um tempo onde a palavra de Deus não tem ocupado um lugar de proeminência, de destaque, de valor, de extrema relevância. A palavra de Deus é aquela Bíblia, aquele livro que contém verdades, e isso é indiscutível, mas não é mais a toda a verdade. A Bíblia, até dentro do segmento do Evangelho, tornou-se um livro, para alguns até ultrapassado. Ainda mais quando se refere ao Velho Testamento, alguns cristãos nem leem mais o Velho Testamento, porque desconsideram o Velho Testamento. Agora é interessante que o Novo Testamento que ele lê, é o mesmo Novo Testamento que diz a respeito do Velho Testamento, que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Olha, se o Novo Testamento está mencionando o Velho Testamento para dizer que tudo aquilo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, será que então devemos desconsiderar? Eu sei que ali dentro do Velho Testamento, eu sei que existem momentos que está se manifestando a cultura do lugar, dos costumes do lugar. Por conta disso, nós sempre temos que pedir sabedoria a Deus, para que o Espírito Santo sempre nos mostre, através da palavra de Deus, o que é aquilo que continua sendo considerado como uma orientação moral, e não apenas um fato descritivo, e não apenas um acontecimento que teve no passado, que foi registrado na Bíblia.
Percebemos isso ao ver tantas pessoas sendo indiferentes àquilo que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia está sempre enfatizando a respeito de união de pessoas, que é necessário que seja sempre da mesma fé, mas as pessoas não estão mais considerando isso. A Bíblia deixa claro, explícito, escancarado, de que Deus, Ele odeia o divórcio, é algo que amargura o coração de Deus. Mas o número de divórcios tem aumentado cada vez mais no meio dos cristãos. A Bíblia condena veementemente a mentira. Mas algumas pessoas entendem que para o bem geral da nação é necessário que em algum momento se minta. E eu pergunto, será que Jesus também faria isso? Já que é para o bem geral do povo, então eu também vou mentir? Certamente não. É que nós temos encontrado atalhos. Eu falava hoje pela manhã, temos encontrado caminhos para encurtar o caminho, para a gente fugir da rota, para a gente desconsiderar as portas de sinalização espirituais que são colocadas no nosso caminho, não só para a gente observar, mas para nós seguirmos. Por isso eu quero hoje falar um pouco mais sobre o peso que a palavra de Deus precisa ter na nossa vida. Esse livro não é uma revista Veja. Esse livro não é uma revista de decoração de casa. Esse livro não é um jornal. Aqueles que ainda leem jornais, né? Hoje está tudo na... Esse livro não é um gibi. Esse livro não é um manual que ensina você como usar a geladeira, ou como você usar o fogão, ou como você usar o micro-ondas, ou como você usar o computador, ou qualquer outra. Isso aqui não é o manual do usuário de um carro. Isso aqui é a constituição espiritual do cristão. E que em momento algum ele pode estar autorizado a fazer concessões dentro dessa constituição. Porque essa constituição, embora escrita por homens, mas foi ditada por Deus. Eu já repeti essa frase aqui, mas sempre que vem à minha mente, entendo que vale a pena repetir novamente. Eu aprendi uma frase muito cedo. A frase diz o seguinte: a obediência libera a compreensão. Quando você está disposto, com o coração disposto a obedecer, você não fica questionando por que você tem que seguir esse caminho que Deus diz para você seguir. Você apenas obedece. Hoje pela manhã eu falava a respeito do peso da palavra de Deus. E precisa exceder o respeito, precisa atingir a reverência. Não basta você respeitar a Bíblia. Você precisa reverenciá-la porque ela é a própria palavra de Deus. Por incrível que pareça, existe aí um garoto, se possa assim chamar. Não, diante da idade que ele tem, que eu tenho, ele é um garoto. Esqueci o nome dele. Eu não gosto de citar nomes, mas dependendo do que acontece, já tornou público, eu já cito nomes. Esse rapaz agora está reinterpretando a Bíblia. E na sua nova reinterpretação da Bíblia, ele tem criado várias heresias. Agora não pense você que é fora da igreja evangélica. É dentro do segmento evangélico. Dentro das igrejas cristãs. Por quê? Porque o povo tem sido atraído não por aquilo que é verdade, mas tem sido atraído por aquilo que é novo. As pessoas gostam de tudo que é novo, as pessoas são atraídas. Mas nem tudo que é novo é verdadeiro, meus irmãos. E nem tudo que é verdadeiro é novo, às vezes é velho. Se você pegar, por exemplo, um dos mandamentos que está registrado lá em Êxodo 20, no Decálogo, para honrar pai e mãe, isso é antigo. É uma verdade antiga. Mas as pessoas gostam de mentiras novas, porque elas são diferentes. Eu falava também hoje pela manhã que o peso da palavra de Deus precisa exceder o conhecimento e atingir o compromisso. Ou seja, não basta eu e você termos o conhecimento da verdade que está aqui registrada neste livro, mas é preciso que essa verdade seja acoplada à nossa vida, que ela seja parte de uma engrenagem da nossa vida que se move junto com a nossa vida, ou até melhor, que faz mover a nossa vida, mas ela é parte integrante de todo o circuito
de toda a engrenagem que faz parte desse sistema que funciona dentro da gente. Eu falava também pela manhã que a palavra de Deus precisa exceder a compreensão e atingir a vida. Eu mencionei hoje pela manhã um versículo que se encontra em João 8,37. Você não precisa, só escute. Jesus dizendo para os fariseus: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, eu tenho esse conhecimento, no entanto vocês estão procurando me matar. Aí ele diz assim: porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Ou seja, eles compreendiam, mas a palavra não encontrava espaço dentro deles. Mateus 23,3 ele diz assim: olha, obedeçam e façam tudo o que eles dizem. Sabe o que Jesus estava dizendo referente a quem? Aos fariseus. Só que ele conclui dizendo: mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que eles pregam. Ou seja, eles tinham a compreensão da verdade, sabiam o que era a verdade, mas não colocavam a verdade em exercício na sua vida. Então Jesus está falando: olha, o que eles falaram, façam. Só não façam o que eles fazem. Por quê? Aquilo que eles ensinam a vocês para vocês fazerem é o certo, mas no entanto eles não fazem o que eles ensinam que é certo fazer. E agora à noite eu quero dar continuidade a essa mensagem, falando um pouco mais sobre o poder da palavra, o poder que a palavra precisa ter na minha vida e na sua vida. É interessante que num trabalho a gente se sujeita às leis da instituição da empresa. É 8 horas que você entra, você não vai chegar 8h05, salvo se acontecer algum problema. É 6 horas que você sai, você não vai sair o quê? 5 para 6, porque é 6 horas que você sai. É meio-dia o seu almoço até a 1h da tarde, 1h30, é esse horário que você vai parar as suas atividades dentro da empresa para que você possa se alimentar. Não vai parar 10 para meio-dia ou 15 para meio-dia. Meio-dia, para meio-dia até as 13h30. Dentro da empresa existem normas em que você precisa respeitar essas normas. E nós as respeitamos por quê? Nós precisamos do emprego. Porque através do emprego nós conseguimos ganhar o nosso dinheirinho para ter o pão de cada dia. Por conta disso nós até nos submetemos a algumas coisas que aparentemente nós nem concordamos, mas nós nos submetemos. Agora eu digo para você, será que tudo que existe nesse mundo, que a gente se submete, excede o valor deste livro? Será que excede? Ultrapassa? Eu diria que não. No entanto, a palavra de Deus não tem mais ocupado o devido lugar em nossas vidas. Não tem tido mais o devido peso que ela precisa ter, a devida autoridade que ela tem, a devida credibilidade que ela tem. Porque nós estamos caminhando, e à medida que nós vamos caminhando, Rogério, a gente vai colocando em segundo plano a palavra, porque a palavra é algo tão antigo que ela precisa ser contextualizada, ela precisa ser atualizada, ela precisa ser reformada, ela precisa ser modificada, ela precisa ser transformada. Eu quero continuar falando um pouco sobre o peso que a palavra de Deus precisa ter na sua vida. A palavra de Deus já revelada. O peso da palavra de Deus precisa exceder o relativo e atingir o absoluto. Por que eu estou dizendo isso? Minha esposa sempre diz aqui, nós sempre falamos, que antigamente os pastores, eles orientados por Deus, inspirados por Deus, motivados por Deus, davam uma palavra de aconselhamento para uma determinada pessoa. E a pessoa dizia assim: amém, pastor, vou seguir essa palavra, porque o senhor é um homem de Deus e sei que essa palavra foi inspirada através da palavra de Deus, vou obedecer. O tempo passou e as pessoas continuam procurando às vezes aconselhamento, e o pastor então emite, dá à pessoa uma palavra segundo o problema que ela está vivendo, e a pessoa diz assim: mas eu não concordo com isso. Então ele é obrigado a mostrar na palavra de Deus que a palavra de Deus está dizendo o que ele já disse. Então as pessoas olham e falam assim: não, tudo bem, já que eu vi registrado, eu vou obedecer. Antes era só a palavra do pastor, que era o bastante, porque eles acreditavam que estava inspirado na palavra de Deus. Agora é a palavra do pastor, e que o pastor tem que provar dentro da Bíblia de que aquela palavra que ele está dando é a palavra de Deus. O tempo passou e avançou um pouco mais. E hoje nós nos encontramos num momento onde em aconselhamentos, ou até mesmo ensinamentos, ou até mesmo um culto, uma palavra,
se prega a palavra, se mostra a palavra, mas a resposta é assim: mas eu não penso assim. Eu não entendo que a interpretação desse versículo, dessa passagem, seja exatamente como foi explicado, foi explanado pelo pastor. Aquilo que ele pregou, embora ele esteja dizendo que é a palavra de Deus, que ele foi ouvido por Deus, que ele orou a Deus, que ele buscou a Deus e que ele está abrindo a sua boca, segundo a vontade do Senhor, que ele é apenas um porta-voz do Senhor, mesmo assim, eu acho que ele está equivocado. Por quê? Porque a palavra de Deus está apenas na esfera do relativo. É tudo relativo hoje. A palavra de Deus não é mais absoluta, é relativa. Olha que interessante que diz Jeremias 1,12. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Para aqueles que gostam da interpretação literal, e embora a Bíblia tenha passagens que são literais, outras são metafóricas, outras são alegóricas, no entanto, para aqueles que gostam de levar a Bíblia ao pé da letra, apenas a interpretação literal para o tempo em que foi escrito, ele vai olhar para essa passagem e vai dizer assim: bom, pastor, está dizendo que Deus está vigiando para que a palavra dele se cumpra. Mas isso foi dito através do profeta Jeremias para aquele povo naquela época. Nós estamos num outro momento agora. Então isso aqui é relativo. Por quê? Se refere àquele tempo, não se refere mais a este tempo. É interessante que as mesmas pessoas que interpretam o versículo dessa mesma forma são aquelas que extraem os versículos do Velho Testamento que as beneficia e que é conveniente a elas, e elas declaram sobre as suas próprias vidas, porque é conveniente. Mas quando elas se deparam com um versículo como esse: olha, eu estou vigiando para que minha palavra se cumpra, se torna relativo, não mais absoluto. Agora eu pergunto para você: será que o Deus que disse essa palavra, embora ele tenha dito mesmo naquela época através do profeta Jeremias, será que é uma palavra apenas dentro daquele tempo, ou é uma palavra verdadeira para todo o tempo? Obviamente que é para todo o tempo. Deus continua vigiando para que a sua palavra se cumpra, e tudo que ele disse vai se cumprir. Goste eu, goste você ou não, mas vai se cumprir. Porque nós vivemos um tempo onde as pessoas estão esperando os cumprimentos apenas das bênçãos, das promessas, dos presentes de Deus. E certamente ele não é homem para não cumprir. Ele disse que ele vai cumprir, mas ele vai cumprir toda a palavra e não parte da palavra. Ele vai arrebatar a sua igreja, glória a Deus, vai. Mas existem pessoas que não irão nesse arrebatamento, também não vão ficar, é doído, mas vai se cumprir também. Existem pessoas que serão salvas, pois a palavra de Deus diz que o quê? Que o número de salvos serão como a areia da praia, incontáveis o número de pessoas. Mas terão pessoas que estarão destinadas ao inferno, sim, porque a palavra de Deus se cumpre num todo, não em partes. Por isso que não é relativa, ela é absoluta. Romanos 16, verso 18 diz assim: pois essas pessoas não estão servindo a Cristo. Veja que Romanos foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para os cristãos de Roma. E ele diz para alguns cristãos que estão em Roma: pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas estão servindo aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. É interessante que ele está falando da presença de pessoas em meio à igreja de Roma, que se diziam pessoas que serviam a Cristo, mas o apóstolo Paulo, nessa carta romana, ele escreve alertando que ele também tinha o conhecimento da presença dessas pessoas, e ele percebeu que eram pessoas que estavam se disfarçando, ou pelo menos pegando o Evangelho, criando um layout do Evangelho, não segundo aquilo que foi apresentado para os apóstolos, dentre eles o próprio apóstolo Paulo, mas eles criaram um novo layout, uma nova forma de Evangelho, estavam dizendo que estavam seguindo a Cristo, mas estavam seguindo os seus próprios apetites. E o que eles faziam para tornar o Evangelho que eles tinham em suas mãos atraente para as pessoas daquela época? Eles usavam palavras suaves, bajulações, e enganavam facilmente o coração daqueles que são ingênuos na fé. Quero perguntar para você, meu irmão: a palavra de Deus, ela está só na esfera do relativo, ou ela é absoluta para você?
Você tem tornado a palavra de Deus algo seletivo? Sabe aquele pescador que joga um anzol? Ele está determinado a pescar. Eu não sou expert, tá? Tilápia. Aí vem um dourado e fala assim, pô, dourado, grandão, é até melhor, mas eu vou pescar só tilápia. Eu gosto de tilápia. Você está jogando um anzol dentro da Bíblia, pegando só aquilo que você quer? A palavra de Deus tem que ser como um todo em nossa vida. De Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Se não fosse interessante algum desses livros, que não fosse propício para a igreja do Senhor, certamente Deus teria usado os homens de Deus que usou para confeccionar o cano, teria extraído, teria tirado, teria anulado. Mas está aí. Já anos e anos já tentaram destruir esse livro, já queimaram milhares desses livros. Existem países onde esse livro nem sequer pode entrar, mas ele continua vivo, continua aqui. Agora, pela força do homem, não, por determinação de Deus. O peso da palavra precisa exceder aquilo que é relativo e atingir o que é absoluto. Se a palavra de Deus diz, como ela diz, que as más conversações corrompem os bons costumes, vou usar aqui uma linguagem vulgar, tá? Está escolhendo o professor Raimundo. Zé Fini. É isso. As más conversações sempre vai corromper os bons costumes. Não, eu tenho amigos que não são crentes, eu tenho umas conversas, eu sempre saio fora. Cuidado. Não está dizendo que a sua conversa vai influenciar os maus costumes, mas está dizendo que os maus costumes vão te influenciar. Então cuidado. Pregue o Evangelho, mas cuidado com aquilo que você recebe. Com aquilo que você transmite, você deve saber, que é a palavra de Deus. Mas cuidado que ao mesmo tempo que você transfere, você também recebe. Sabe que eu já vi fé de alguns cristãos serem abaladas, não por ele deixar de pregar a verdade, mas por ele permitir que a mentira entrasse dentro dele e ficasse questionando ele durante um tempo. Já vi pessoas que criam em Deus se tornarem ateias. Não por ter deixado de pregar a palavra de Deus, Patrícia, mas por ter recebido o contrário da palavra de Deus dentro do seu coração e ter feito morada. E aquilo ali o que? Afundou. Fez com que a sua fé naufragasse. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Ele está dizendo que nada daquilo que é considerado como palavra de Deus, inspirado por Deus, ninguém tem o direito de ter uma interpretação pessoal. Por isso, quando a gente fala sobre escatologia aqui, fala sobre a volta de Cristo, nós sabemos que existem 4 correntes de pensamento. Existem os pré-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo será arrebatada antes que venha a grande tribulação. Existe a segunda corrente de pensamento, que são os tribulacionistas, que acreditam que a igreja passará pela tribulação. Existe a terceira corrente de pensamento, que acredita sobre o mesotribulacionismo, que é aquele que acredita que dos 7 anos de tribulação, 3 anos e meio a igreja vai estar aqui, depois ela vai ser arrebatada. Meso significa na metade. Existe a quarta corrente de pensamento. Se não passasse 3, olha, tem a quarta corrente, que diz que são os pós-tribulacionistas. A igreja vai passar por toda a tribulação e depois virá o arrebatamento. Agora eu pergunto para você, qual corrente está certa? Eu só posso te afirmar uma coisa, só uma está certa. As outras 3 foram criadas pelo homem. É claro que o pós-tribulacionista vai dizer, a minha está certa. É claro que o meso vai dizer, a minha está certa. É claro que o pré vai dizer, a minha está certa, e assim por diante. Mas a verdade é que Jesus Cristo não virá nem antes, nem durante, nem no meio, nem depois. Ele virá no momento. Só. Mas o que gerou tudo isso, Camila? A interpretação pessoal. Mas é interessante que a Bíblia diz, a Bíblia está dizendo que a Bíblia, ela mesma, não é de interpretação pessoal. A interpretação provém do Espírito. Aí eu pergunto para você, será que foi o Espírito que deu a interpretação do pré-tribulacionismo? Será que foi o Espírito que deu a interpretação do tribulacionismo, do meso-tribulacionismo, do pós-tribulacionismo? Certamente que não. O Espírito está aí, em uma das 4, só em uma. Eu sempre costumo dizer o seguinte, meu irmão, independente do tempo que você acredita que vai acontecer isso, esteja preparado.
Porque se for antes, durante, no meio, depois, se você não estiver preparado, você fica. E se você estiver preparado, você vai. Porque a palavra vai se cumprir. O peso da palavra de Deus também precisa exceder, ir além, sobrepujar o descritivo e atingir o normativo. Eu já disse aqui, quando eu falo em escola bíblica, a respeito de passagens que são puramente descritivas. Mas dentro das descritivas, André, existe um preceito normativo. O que significa isso? Vou usar um exemplo que todo mundo deve conhecer. Todo mundo já leu essa parte da Bíblia. O momento em que a tribo de Corá, ou Coré, se revolta contra o sacerdócio de Arão. Porque eles eram levitas e falaram assim, não tem que ser só Arão que é permitido interceder, ser o sacerdote que fala com Deus, ou que oferece o sacrifício, ou que mediu o sacrifício. Nós também somos levitas, somos iguais a ele. Moisés ouve essa reclamação, diz assim, então faz o seguinte, traz uma vara representando cada tribo, coloca aqui dentro da vara que florescer, é aquela que está representando o sacerdócio. Bom, a história, para terminar, diz que a vara de Arão floresceu. Sabe qual foi a punição para essa tribo? Para os seguidores de Corá ou de Coré? A Bíblia diz que por eles terem se levantado em rebeldia contra o sacerdócio araônico, sabe o que aconteceu? A terra abriu e engoliu. Aí eu pergunto para você, todo pecado e rebeldia, a terra vai feder e vai engolir as pessoas? Ah, se fosse assim, estava cheio de rachadura na terra. Mas o que está por trás do descritivo? O descritivo é a história, irmão. Mas o que está por trás do descritivo, Patrícia? O normativo. Toda rebeldia tem uma punição. Se a terra vai abrir, se o raio vai cair, alguma coisa vai acontecer, não sei. Mas existe uma punição se continuar na rebeldia. Por isso que é o descritivo normativo. Mas o que tem acontecido? Que a palavra de Deus, ela não está excedendo mais o descritivo para chegar no normativo. Está só no descritivo. Ah, isso é só uma história. Agora você acha que as pessoas que se rebelam, a terra vai abrir a boca? É claro que dentro do descritivo não, mas dentro do normativo existe uma advertência. Se você continuar na rebeldia, haverá uma punição. Salmo 138, verso 2 diz assim, voltado para o teu santo templo, eu lhe prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de algumas coisas. É isso que está escrito? Exaltaste acima de diversas coisas. É isso que está escrito? Também não. Exaltaste acima de todas as coisas. Por quê? O nome dele e a palavra dele. A palavra de Deus ocupa um lugar onde que está acima de todas as coisas, juntamente com o nome dele. Não existe nada que está junto com a palavra além do nome dele. E nem nada que está além da sua palavra e do nome dele. Tudo que vem abaixo, antes, inferior, e nunca junto e depois. Por quê? Porque ele exaltou acima de todas as coisas o seu próprio nome e a sua palavra. Porque a sua palavra representa o seu próprio nome. Quem ele é? 2 Pedro 2,3 diz assim, em sua cobiça, tais mestres os explorarão. Olha só que interessante, irmão. Maria Adelaide. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Veja que é Pedro que está escrevendo. Há muito tempo a sua condenação para sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pedro já nessa sua epístola, ele está dizendo, olha, existem pessoas, seja bem-vindo, viu filho? Seja bem-vindo. Existem pessoas que vão explorar outras pessoas, que se dizem, essas pessoas que explorarão, Felipe, se dizem mestres, conhecedores profundos da palavra. Mas eles vão explorar as pessoas inventando histórias. E por conta disso, vai desconsiderar o que é normativo. E vai inventar historinhas que eles mesmos criaram. Deixa eu perguntar para você, o que tem sido a Bíblia para você?
Um livrinho ou um gibi cheio de histórias. Aonde na hora do desespero você fala, Senhor, fala comigo, você abre. E quando cai no lugar que você não quer, você fecha outra vez e abre outra vez. E quando cai, você fecha outra vez, abre outra vez. Até que caia onde você quer que caia, que você entenda aquilo que você quer entender. Não. Embora a Bíblia esteja repleta de histórias, essas histórias foram escritas com o intuito de nos ensinar. Embora seja algo descritivo para algo que aconteceu na época, mas existe algo de normativo dentro daquilo. Existe algo de inspirador dentro daquilo. Existe algo que Deus quer comunicar ao nosso coração. Por isso que o peso da palavra de Deus precisa exceder esse negócio de historinhas bíblicas e dramatização de texto. Eu não sou um exemplo de pregador, não. Mas veja bem, meus irmãos, a Bíblia aqui não está para você pegar a história e ficar dramatizando, contando a história de quando o cara, o cego de Jericó, ele veio, estava pensando, quem sabe a família dele, e de repente ele estava ali, sentiu uma dor no estômago, e ele estava pensando, será que o mestre vem, será que o mestre não vem? Aí ele começou a chorar, aí ele começou, o corpo dele começou a entrar em espasmos constantes, aí então ele imaginou, para com essa dramatização. Dramatização é para teatro, pregue a palavra. O texto está ali, a história está ali sim, para que nós olhemos para a história e aprendamos com a história, e não aprendamos a história só. A história está ali para nos ensinar, e não só para você ter na mente como era a história do cego de Jericó, ou para aqueles que contam que Jesus estava andando, e quando a mulher vinha vindo e enterrar o seu filho, Jesus tocou o esquife. Diz que foi uma melodia maravilhosa. Ninguém vai dar risada? Porque esquife não era um instrumento, esquife era o caixão. Romanos 15, 4. Vem o texto que eu estou mencionando já há algum tempo aqui. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Até aquilo, Rogério, que é descritivo, foi escrito para nos ensinar. A mulher do fluxo de sangue. Se eu pedir para você contar a história, eu sei que você sabe contar a história. Aqueles que têm até capacidades de interpretação, dramatização, pode fazer isso muito bem aqui. Mas nós sabemos que na realidade não é apenas a história que Deus quer que nós conheçamos, mas o que a história ensinou, ou ensina para nós. E ensina tantas coisas. Ensina perseverança, ensina a gente a resistir à indiferença, porque as mulheres nem sequer poderiam sair naquele estado que aquela mulher se encontrava. Não podia nem sair do lugar onde ela morava. É isso que o Senhor quer que nós aprendamos. Mas a palavra precisa exceder apenas o descritivo e atingir o normativo. O que Deus quer me ensinar como norma para a minha vida. Não aquilo que Deus quer me dar, mas o que Deus tem de orientação dentro dessa história para a minha vida. E por último, o peso da palavra de Deus precisa exceder, ir além. Precisa exceder a tolerância e atingir a justiça. Jeremias 23, 29 diz assim: não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Hoje tem se pregado uma palavra, onde a palavra é como uma água aquecida na temperatura certinha, em que você deita e dentro ela tem o seu próprio ofurô, aí você deita e está ali na temperatura certinha. Já não é mais um martelo que despedaça. Não, é uma rede que balança. Fica aí, filhão, fica aí. Pode? Quer oração? Então vem aqui. Deixa eu olhar para você. Prazer. Qual é o seu nome, filho? Pedro. Pedro? Aí, meu filho Pedro.
Pai. Ele é anjo. Ele é dia dos pais, tipo, vídeo. Entendo sim. Vamos orar por ele, meus irmãos. Estenda sua mão, fique em pé. Vamos orar pelo Pedro. Senhor Deus, aqui está a vida do Pedro. Não fomos nós que o atraímos, foi o Senhor que o trouxe a este lugar. Por isso toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, Pai. Mas o Senhor trouxe ele aqui com um propósito. Não o trouxe aqui simplesmente para entrar por essa porta e sair por essa porta. Mas o Senhor trouxe ele aqui com um propósito de ouvir a tua palavra em primeiro lugar, e que ele possa receber o consolo do teu Espírito Santo, Senhor. Traga consolo para o Pedro, Senhor. Venha trazer livramento, Senhor. Venha trazer transformação de vida para esse garoto. Ele é apenas um garoto. O Senhor, quando chamou Jeremias, ele disse: eu sou apenas um jovem. Mas o Senhor disse: é você mesmo que eu vou usar. É você mesmo que eu levantei dentre a nação. E aqui está o Pedro, Senhor. Ele é apenas um jovem, Senhor, que tem enfrentado sofrimentos. Mas Tu és o Deus que alivia, Senhor. Tu és o Deus que tira o fardo, que troca o fardo, que traz paz, que traz alegria, consolo do Teu Espírito. Te peço, Senhor, o Deus que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas e enxerga todos os lugares. Que o Senhor possa, Pai, aquele que perscruta o coração, que consegue entrar dentro do coração do Pedro e saber o que ele está sentindo. Senhor, que o Senhor dê ao Pedro aquilo que ele precisa, a libertação completa, Senhor, e um recomeço de vida, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Senta aí, Pedro. Termina de ouvir a palavra. Viu, filho? Senta aí. Eu vou ficar de meu medo, cara. Pode ficar, filho. Pode ficar. Os irmãos estão ali olhando para você. O peso da palavra precisa exceder a tolerância e atingir a justiça. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque hoje o Evangelho parece que se tornou a moeda de uma face só, aonde para se agradar a muitos, para se atrair a muitos, se prega o amor de Deus. E isso não está errado. Mas nós não podemos anunciar apenas um Deus de amor. Por quê? Porque qual é o conceito de amor que existe hoje? O conceito de amor atingiu até os relacionamentos íntimos. Tanto é que hoje 2 homens e 2 mulheres se unem, por quê? Deus é amor. Eu amo ele, eu amo ela, eu a amo. Então, se Deus é amor e nós sentimos amor um por outro, então aquilo que a Bíblia condena, ou que aquilo que a Bíblia não aprova, que é a união de pessoas de sexo, do mesmo sexo, mas se Deus é amor, então eu posso unir a ela. Por quê? Porque Ele é um Deus que tolera. Ele é um Deus que é amor, que Ele entende a fraqueza das pessoas. E por entender a fraqueza, Ele permite que elas continuem vivendo a mesma vida que elas estão vivendo. Agora eu pergunto para você, será que o amor, por ser amor, então ele desconsidera aquilo que ele não concorda? Claro que não. Você que é pai, você que é mãe, se o seu filho bater em você, xingar você, você não vai deixar de amá-lo, mas não significa que você concorda com aquilo que ele fez com você. E isso é amor também. Se o seu filho te responder, provavelmente você vai ensinar ele a não fazer mais isso. E se ele insistir, você vai aplicar um grau de correção diferenciado do primeiro. Mas é porque você não ama, é justamente porque você o ama, você vai corrigi-lo. Mas hoje existe um evangelho da face de uma moeda só, onde de um lado é amor, do outro lado é amor. E que Deus é um Deus tão amoroso, que jamais, mesmo enxergando o erro, o pecado das pessoas, vai contrariar as pessoas no exercício do seu pecado, porque Ele é amor. E nós sabemos que esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é justamente que, por amor, Ele corrige seus filhos. Aliás, a palavra de Deus nos dá conta de dizer que se somos filhos legítimos, então certamente somos corrigidos. Porque se somos bastardos ou ilegítimos, então não estamos sendo corrigidos, porque todo filho precisa de ser corrigido. Não existe filho que nasceu perfeito.
E por mais agradável e obediente que ele seja, em algum momento ele pode desobedecer. Nesse momento, o exercício da paternidade vai entrar em ação, ensinando o cara o caminho que ele tem que seguir. Jeremias 13,14 talvez deixe um pouco mais claro e elucide um pouco mais essa verdade. Eu os despedaçarei, colocando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Olha o que ele diz agora. Nem a piedade, nem a misericórdia, nem a compaixão me impediram agora de destruí-los. Agora eu pergunto para você, quem está falando aqui, o homem ou Deus? Quem? É o homem que está falando, mas através de Deus, através do homem. Ele está usando o profeta. Então o que o profeta está dizendo é aquilo que Deus está dizendo. Nem a minha piedade sendo eu Deus, nem a minha compaixão sendo eu Deus, nem a minha misericórdia sendo eu Deus, vai impedir a mim mesmo de eu destruir eles por causa de viver uma vida de desobediência. Isso faz de Deus um Deus não misericordioso, um Deus que na realidade não é piedoso, um Deus que não tem compaixão. Não, ele continua sendo um Deus de misericórdia, de compaixão, um Deus de piedade. Mas não é um Deus que concorda, porque ama, concorda com o pecado. E existe um momento em que ele intervém na vida do ser humano, para que o ser humano abandone aquela vida de pecado, justamente por amor, para que ele volte para o caminho. A palavra de Deus precisa exceder a tolerância e atingir a justiça. A Bíblia diz que o amor de Deus ele é longânimo. Ou seja, ele até permite que você tome um caminho e pratique alguma coisa, mesmo contrário à vontade dele, porque ele deu a você o direito de escolha. Mas não significa que por Deus estar permitindo você continuar no caminho, no exercício errado do seu livre-arbítrio, que Deus está concordando com aquilo que você está fazendo. E chegará um momento em que Deus intervirá na sua vida. Se você não tomar a decisão certa, fazendo o exercício certo do seu livre-arbítrio, para que te traga próximo de Deus, para próximo dele, ele vai intervir. E na intervenção de Deus está a manifestação da sua justiça. Porque se eu perguntasse para você, Hélio, para toda essa questão, Deus é mais amoroso ou mais justo? Ele não pode ser justo, porque se ele for justo, ele vai deixar de amar. Será que Deus, então, ele limita a sua justiça por causa do seu amor? Não. Porque se ele limitar a sua justiça, ele deixa de ser o quê? Justo. Ele é justo na inteireza. Ele consegue ser tanto amoroso, misericordioso e ao mesmo tempo ser justo. No exercício daquilo que ele é, ele faz com perfeição. Ele tem uma medida certa de misericórdia e uma medida certa de justiça, de tal forma que a sua justiça não vai impedir que ele exerça a sua misericórdia não vai impedir que ele exerça a sua justiça, e nem a sua justiça vai impedir que ele exerça a sua misericórdia. Mas a palavra de Deus perdeu o peso, que parece que a palavra dele só é uma palavra que tolera as pessoas. E as pessoas passam anos vivendo no pecado. Eu tenho me incomodado muito, e eu tenho entendido que é algo que Deus tem falado ao meu coração. Não porque Deus só eu sei isso aqui, eu estou à disposição de todos, qualquer pessoa. Mas eu tenho visto casamentos desfeitos ilegitimamente. Porque existe o divórcio, embora Deus não aprove, mas existe a concessão que Deus faz quando é caso de traição. Seria bom que houvesse perdão e restauração, isso seria ideal. Mas quando não há, Deus abriu uma concessão, que a pessoa que foi traída, ela pode dar continuidade à sua vida, contrair um novo casamento. Aqui, praticou isso? Não. Mas eu estou vendo hoje pastores se divorciando ilegitimamente, casando novamente. Estou vendo membros de igreja porque são pastoreados por esses pastores. E, infelizmente, ele não pode impedir que o membro faça aquilo que ele mesmo fez. E sabe o que me entristece, Rogério? Que essas pessoas continuam no ministério, não é por continuar no ministério que me entristece,
é porque elas estão olhando só o presente e não o futuro, e muito menos o destino. Porque a palavra de Deus mesmo nos dá conta de dizer que naquele dia, muitos dirão, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu até falei em línguas estranhas. E o Senhor vai dizer assim: aparta de mim, vós que praticais a iniquidade. São pessoas que estavam fazendo a obra de Deus, mas que estavam mergulhadas em determinado tipo de pecado. Dentre eles está o casamento ilegítimo com outras pessoas. Está cheio de pastores que estão pastoreando, traindo suas esposas, contraindo núpcias com outras, e continua sendo uma bênção. Mas se esquecem que Deus não autorizou o casamento deles. E por conta disso, quando o Senhor chegar aquele dia, a palavra vai ser uma só: vocês continuaram no pecado. Eu sei, vocês expulsaram o demônio, foi o meu nome. Vocês curaram o enfermo, foi o meu nome. Mas vocês continuaram no pecado. Entenderam que o peso da palavra não excedia a tolerância para chegar até a justiça. É só tolerância. Meus irmãos, eu pergunto para você: para quem foi criado o inferno, André? O ser humano? Não. O ser humano nem existia. O lugar de condenação foi criado para os demônios, para Satanás. Deus não criou o inferno para as pessoas. As pessoas que para lá vão porque decidiram seguir a presente ordem deste mundo, o Deus desse século. E se o Deus desse século vai, como vai, ter o seu termo no inferno, junto com eles vão aqueles que também o seguiram, ou que, pelo menos, seguiram os ditames da sua legislação. Ora, se eu entro dentro do carro do André, e o André está indo lá para a Praça da Sé, e o Xande está indo aqui para a Vila Curuçá, eu quero ir para a Vila Curuçá, e o André está dizendo: daqui eu tenho que sair direto para a Praça da Sé. Aonde que eu vou parar? Na Vila Curuçá ou na Praça da Sé? Ah, na Praça da Sé, porque ele está indo para lá. A palavra de Deus está deixando claro: só existe um caminho que nos leva ao Senhor, e é Jesus Cristo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Qualquer outro caminho, qualquer outra carona que você pegar não vai te levar para um caminho que te leva ao Senhor. Deus é um Deus que tolera, sim, mas na medida em que chega o momento do exercício da sua justiça. Nós já falamos aqui na escola bíblica a respeito da medida de pecado. Nós não sabemos qual é a medida de pecado que Deus usa para dizer: o Mauro, o André, o Sérgio atingiu a medida de pecado. Mas ele tem uma medida. E durante o tempo da prática desse pecado, que não atingiu a medida de pecado, Deus exerce a sua misericórdia, na esperança de que o pecador se arrependa e deixe de praticar. Mas quando ele atinge a medida de pecado, cessa a misericórdia e entra em vigor a justiça. Porque Deus não pode deixar de condenar o pecado. Por que, se eu perguntasse para você, eu estou terminando, é certo Deus levar o pecador para o céu? Não. Porque nós merecemos o quê? O inferno. Não é isso que nós merecemos? Seria certo simplesmente Deus decidir assim: não, eu vou levar o pecador, mesmo sendo pecador, fazendo o que ele faz, eu vou levar para o céu. Deus estaria sendo justo? Não. Mas Deus não pode deixar de ser justo também. Como é que ele resolve esse dilema então, Patrícia? Ele quer levar o pecador que peca voluntariamente para o céu. Mas se ele levar esse pecador que merece ir para o inferno, para o céu, ele estará sendo injusto. E ele é justo. O que ele faz então? Ele envia o seu filho, para que o seu filho venha a ser punido por todo o pecado que eu, você, toda a humanidade cometeu. Porque assim, Deus não deixa de punir o pecado. Ele puniu o pecado não em você, mas puniu o pecado em quem? Em Jesus Cristo. E como ele se torna o nosso substituto, então agora sim, o Deus de amor que não queria perder o pecado,
pecador não deixa de exercer a justiça, porque ele o quê? Puniu o pecado em Jesus Cristo. Então todo aquele que recebe a Jesus Cristo, então recebe de graça a salvação e vai morar na eternidade com o Senhor. É o Deus que não deixa de ser misericordioso, mas também não deixa de ser justo. É o Deus que tolera, mas é o Deus que exerce a justiça. Eu termino essa mensagem citando Salmo 5,4. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. O peso da palavra de Deus precisa exceder a tolerância e atingir a justiça. A palavra de Deus não pode ser apenas uma palavra aonde mostra um Deus que tolera o pecado e tolera o pecador e é indiferente àquilo que o pecador faz quando é contrário à vontade, à lei moral dele. Não, ele vai exercer a sua justiça. Alguns virão ouvindo o primeiro chamado, outros virão ouvindo o segundo chamado. Outros talvez terão que cair no cavalo como Saul caiu. Saul era alguém que conhecia profundamente as Escrituras. Não tão profundamente como deveria conhecer. Mas no exercício do zelo ele pensava que estava fazendo o que era certo. Ele poderia ter se convertido como se converteu Lídia, por exemplo. Com ele mesmo, Paulo estava lá andando na praia junto com alguns, falou assim, vamos procurar um lugar para a gente orar. Daqui a pouco tinha umas mulheres pararam, começaram a pregar o Evangelho. A Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia, ela já recebeu Jesus Cristo, já levou eles para casa, eles aceitaram. Não podia ter sido assim com Paulo? Podia. Mas infelizmente, alguns são mais resistentes, então os métodos são modificados. E também não há garantia de que se você cair no cavalo, você se arrepende. Alguns caem no cavalo e continuam com o coração duro. Mas às vezes Deus, ainda porque não atingiu a medida de pecado, ainda continua tolerando. Mas não espere que Deus sempre será tolerante, nunca será justo. Ele sempre será os dois, porque Ele é os dois. Eu termino essa mensagem, meu irmão, minha irmã, dizendo para você: qual o peso que a palavra de Deus tem na sua vida? É um livro que você só coloca debaixo do braço para vir para a igreja, para não ficar chato, para você chegar e falar, poxa, todo mundo com Bíblia, não tem nem Bíblia. Apesar que hoje tem o celular, não está precisando nem de Bíblia mais, né? Eu vou estar usando o celular. Mas qual é o peso? Qual o valor? Qual é a credibilidade da palavra de Deus na sua vida? Ele é um livro importante, muito importante, pouco importante, um livro interessante. Um livro informativo, um livro cultural. Um livro que você tem esperança de que seja tomado como patrimônio histórico e vai queimar de todo mundo, só vai ficar o seu, vai custar uma fortuna. O que esse livro representa para você? Meu irmão, você que está em casa, o que esse livro representa para você? A expressão da vontade de Deus? Ou mais um livro dentre tantos que você tem na sua casa e que talvez você nem lê? Esse livro merece seu respeito ou a sua reverência? Não, eu tenho uma Bíblia lá. Ixi, tem um lugar lá, tem uma estante que é só para ela, fica até aberta assim no Salmo 91. Para qualquer mal que chegar na minha casa, nem mal, na hora que o mal olha, lê o Salmo 91 e sai correndo. Ou o Salmo 24 fica na cabeceira da minha cama, fica aberto lá. Eu respeito tudo isso aqui. Eu não concordo com muita coisa, mas eu respeito isso aqui. O peso que essa palavra precisa ter na sua vida tem que exceder o respeito, tem que atingir a reverência, porque é a própria palavra de Deus. Qual o peso tem a palavra de Deus para você? Tem bastado a você o conhecimento sem o compromisso? Você é alguém que tem se dedicado apenas a conhecer a palavra de Deus, mas não viver a palavra de Deus? Quantas pessoas gostam de conhecer para debater? Você quer ver encerrar todo o debate? É
você perguntar o quanto daquilo que você disse, que você me venceu. Quanto? Muitos não terminaram de debater. Porque o prazer está só apenas em argumentar e vencer os argumentos, mas não viver na vida. Você tem compreendido a verdade sem incorporá-la na sua vida? Ela é para você relativa ou é absoluta? A palavra de Deus é a verdade absoluta ou a verdade relativa? Ela é apenas descritiva ou uma norma para a sua vida? Você conhece todas as historinhas? Deixa-me fazer um parênteses aqui que me veio agora no meu coração. Eu tenho na minha casa uma coleção de DVDs, vários DVDs. Eu gosto de filme, gosto de assistir filme. Dentre eles eu tenho a coleção do Midinho. Quem já aqui assistiu o filme do Midinho? É produzido pela Graça Music. Graça Music, né? É. Midinho é o seguinte. O Midinho ele é produzido pela Graça Music, é um personagem, ele é um missionário, e ele sempre conta histórias da Bíblia. Mas ele sempre traz a aplicabilidade da história na vida dos seus amiguinhos. E eu acho interessantíssimo. Por quê? Porque muitas crianças crescem sabendo de quais salteadas histórias de Sansão, de Abraão, de Josué, de Isaac, de Jacó, do próprio Jesus. Mas eles só conhecem a história. Eles não conhecem os ensinos através da história. Eu me lembro Pedro ele ganhava na época, era VHS, não tinha DVD ainda, era VHS. Nós sempre comprávamos fitas VHS contando algumas histórias. Um dia ele falou assim, pai, compra, eu quero a história de Jesus. Aí nós fomos até a Conde de Sazeiros, onde costumeiramente nós vamos, sabíamos que lá tinha. Aí nós chegamos num lugar, falou assim, nós queríamos uma fita VHS, mas que conta as histórias de Jesus. Eu falei, tem uma aqui só. Aí nós compramos. Compramos essa fita, levamos para casa. Quando nós chegávamos, ele já estava na porta esperando. A gente costuma dizer que ele era bem gaguinho, né? Ele falava assim, comprou minha fita? Pai, compramos. Então me dá. Aí o meu presente, ele foi lá, abriu, já foi correndo, já sabia colocar lá no aparelho, colocou e já começou a assistir. Aí minha esposa fomos lá para a cozinha, fomos conversando. Daqui a pouco nós ouvimos o barulho da história, o som da história. Fomos até a sala para ver se o Pedro estava prestando atenção, o Pedro não estava ali. Aí perguntou, onde está o Pedro? Ele, não sei. Onde está o Pedro? Onde está o Pedro? Aí eu abri a porta da sala assim. Na hora que nós abrimos a porta da sala, o Pedro estava ajoelhado lá de fora, com 5 anos de idade só. Ele estava ajoelhado lá de fora, com o rosto banhado em lágrimas. E nós falamos assim, o que aconteceu, Pedro? O que foi? Está triste, filho? Não, pai. Só quero que aquele Jesus que está ali naquela história, ele entre no meu coração. A gente, tanto quanto cético, porque uma cena não é comum que você vê. O filho, aconteceu alguma coisa, você está triste, alguma coisa que você viu na história ali? Não. É que eu quero que esse Jesus entre no meu coração. O Pedro entendeu naquele momento que não era simplesmente ele conhecer a história do cego de Jericó. Tanto é que uma semana posterior nós fomos uma igreja, nós fomos a cantar e pregar. Tinha um homem que durante a pregação estava com o olho fechado, ele veio correndo e falou para a mãe, aquele homem é cego. Ela falou assim, olhou, não filho, é que ele deve estar com os olhos fechados, orando, deve estar dormindo, alguma coisa. Não, porque se fosse cego eu ia orar por ele agora para ele voltar a enxergar. Ele aprendeu o descritivo, a história que Jesus curou, mas ele aprendeu o normativo, que Jesus precisava fazer parte da vida dele. Com 5 anos o Pedro entregou a vida dele a Jesus. Naquele dia nós oramos com ele. 5 anos de idade. Ninguém coagiu, ninguém forçou nada. Sozinho teve um encontro com o Senhor. E está aí para a glória do Senhor. E assim foram os nossos outros filhos com histórias diferentes. A Michelle foi dentro de um carro, ouvindo o Evangelho através da pastora Aurélia, que é a esposa do pastor Ronaldo, que esteve aqui, se já conheceram. E foi ali. Dentro do carro, ela começou a falar das histórias e pregar o Evangelho para ela. E você quer aceitar Jesus? Eu quero. E aceitou Jesus. A Bíblia não pode ser apenas contos de fada ou algo que você fala assim, nem acredito.
Como é que pode um homem colocar um cajado e o mar se abrir, vai cair fogo do céu? Aí eu não acho que isso é verdade. Um homem que subiu numa carruagem de fogo e desapareceu, aí eu não acredito nisso. É uma história legal, porque isso prende a atenção das pessoas, mas eu não acredito que isso seja verdadeiro. Não. Ela tem que ser norma para a sua vida. E eu termino dizendo, a Bíblia é para você apenas, a palavra de Deus é apenas algo que expressa a tolerância de Deus com o pecado, sem exercer a justiça? Se é, você precisa mudar o seu conceito. Porque ela vai tanto ser, o peso da palavra de Deus vai tanto exercitar a misericórdia, expressando a sua tolerância até que o pecador se arrependa, bem como também permitirá que ele vá até um determinado momento. E ali ele vai ser justo também. Eu termino essa mensagem, meus irmãos, fazendo a mesma pergunta para você. Qual o peso da palavra de Deus para você? O quão importante ela tem sido? Não é mostrar o livro, não é tirar coelho, é o quanto que nele está escrito é para você. É para você inspirador da parte de Deus e que guia a sua vida. Eu quero que você vá para a sua casa hoje no Dia dos Pais, sabendo de uma coisa. Que o peso da palavra do Pai precisa ter um peso adequado na sua vida. É a palavra de um Pai para você. De um Pai que te ama. E que te amou tanto, e te ama tanto, que foi capaz de se esvaziar de si mesmo, assumir a figura humana, e na figura humana se humilhar, assumir a forma de servo, para servir a figura humana que ele mesmo criou, para dar o maior exemplo de submissão e apontar para o maior exemplo de autoridade que é Deus. Eu diria para você, será que um pai como esse não deve ter o devido valor à sua palavra para as nossas vidas? Ou vamos fazer como os filhos rebeldes? Aquilo aí meu pai falou, tudo bem, vou obedecer que eu achei que tá legal. Mas isso aqui eu não achei legal, não vou obedecer não. Não. Tudo que foi escrito para nos ensinar. Que você entenda que hoje, no Dia dos Pais, esse Pai está falando com você. Ouça a minha palavra. Ande em obediência à minha palavra. Mesmo que às vezes você veja a multidão vindo de encontro a você, e a palavra está dizendo para você ir de encontro à multidão, no sentido contrário, não tem problema. O importante não é a maioria, o importante é a verdade. Porque a verdade nem sempre está expressa na maioria, às vezes está expressa na minoria. Vamos ficar em pé? E agradecer ao Senhor por isso. Senhor Deus, essa foi a tua palavra para este domingo, Dia dos Pais. A palavra de um pai para os seus filhos. Obrigado, Pai. Obrigado por Senhor estar conosco. Obrigado por nos tratar como filho. Não podia ser diferente. Obrigado por ter me dado o privilégio de, como filho pecador que sou, trazer essa palavra para os teus filhos, meus irmãos. Não vamos nos esquecer das tuas palavras. Vamos honrar. Vamos, pelo Espírito, nos sujeitar a ela. Não queremos te entristecer, nem desagradar ao Senhor, entristecer o teu Espírito. Porque o que poderia nós fazermos? Qual seria o gesto de gratidão tão nobre que poderíamos ter para te agradecer por ter nos salvado, por ter nos tornado teus filhos? Nós não éramos, Senhor. O mundo criou um ditado que todos são filhos de Deus, mas a tua palavra diz que aqueles que creram e aqueles que receberam, a esses foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Obrigado por me adotar. Obrigado por nos adotar. Não fazíamos parte da tua família, mas hoje fazemos.
E o mínimo que nós podemos fazer como gesto de gratidão e retribuição, não como pagamento, mas apenas como um gesto de gratidão por aquilo que o Senhor fez, é ter a sua palavra como autoridade final nas nossas vidas. Não importa o que o mundo venha dizer, não importa o quanto a sociedade venha mudar, venha se transformar, a tua palavra permanecerá para sempre, inclusive em nossas vidas e em nossos corações. Obrigado, Senhor, por ter derramado esta tua palavra desde manhã até agora hoje sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, para que nós jamais venhamos subtrair o peso da tua palavra, mas que venhamos sempre reconhecer o devido valor que ela tem, o devido espaço que ela deve ocupar na nossa vida. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Vão, meus irmãos, vivam essa palavra, tenham uma ótima semana. Eu aguardo vocês na terça-feira na escola bíblica, onde nós vamos para o próximo mandamento, que é não matarás. Alguém tem matado alguém? Espero que não. Aguardo você, Deus abençoe.